cidade da Campanha, em Minas Gerais, guarda uma tradição que atravessa séculos. A Semana Santa, aqui, é mais do que um evento religioso. É uma celebração da fé, da memória e da identidade de um povo. A Semana Santa é uma tradição secular, cujas raízes remontam ao século XVIII. Em Campanha, ela se desdobra em rituais que misturam sacralidade, cultura e história. A tradição da Semana Santa na Campanha tem uma riqueza que vai além da religião. Ela está intimamente ligada à nossa identidade e memória coletiva. Eu, quando falo em Semana Santa em Campanha, eu penso logo em 3 pontos que eu julgo essenciais. Primeiro, o espaço, o tempo e o povo. Eu vou começar pelo tempo. O tempo no sentido de antiguidade. Isso garante já à Semana Santa campanhense a razão de ser tombada como patrimônio imaterial. Por quê? Porque nós sabemos, por meio de vários trabalhos, jornais, através de opinião de gente abalizada, sobretudo do material que está religiosamente e zelosamente guardado lá no Centro Cultural, no Estúdio Campanhenses Monsenhor Lefort, lá na Cúria de Campanha também, Cúria Diocesana, nós podemos constatar datas importantes. Por exemplo, a criação da paróquia foi em 1739. Logo, a intenção do primeiro padre já era de celebrar, claro que de maneira mais simples, o mistério central da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Então, já é uma possibilidade de, naquela época, haver a celebração pascal em Campanha. Depois, em 1745, ocorreu a criação da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que a gente sabe o quão importante foi em Minas Gerais, no Brasil, e a de Campanha se destacou sobretudo. Por quê? Porque além da organização muito sólida que essa Irmandade tinha, ela trazia em seus estatutos a obrigatoriedade de organizar condignamente as festividades religiosas campanhenses. A principal delas seria a Semana Santa. E isso eles fizeram impecavelmente durante vários anos, mais de século. E tanto é que, por exemplo, aquelas varas do pálio que saem carregando o pálio, o Santíssimo, na Semana Santa, são de 1762. Uma aquisição importantíssima, juntamente com a cruz processional, que é de prata também, a custódia do Santíssimo Sacramento no dia da ressurreição. Quer dizer, havia um empenho muito grande das irmandades e do clero, é claro. Então, a antiguidade já garante à Campanha o direito de ter o seu patrimônio imaterial. Depois, 2 livros que são extremamente interessantes é o do comendador Ferreira Rezende,
Minhas Recordações, em que ele nasceu em 1831. E ele diz lá que ainda muito pequeno, quer dizer, na primeira infância, uma das melhores recordações e mais tocantes foi a liturgia da ação litúrgica que se celebra na Sexta-feira Santa, em comemoração à morte de Jesus. E depois a encenação do descimento da cruz com a procissão do Senhor morto. Quer dizer que isso, no início da década de 1830, como ele atesta no seu livro Minhas Recordações. Outro autor que nos sustenta nessa opinião é o Veiga Miranda. Ele é de 1881, a data de nascimento dele. E ele diz que, na sua infância e na sua adolescência, as melhores recordações são as da Semana Santa. E ele as relata num livro espetacular também, que pode ser encontrado lá no Centro Cultural, tranquilamente acessível a todo mundo, e que vai nos mostrar o quê? Que a Semana Santa em Campanha era extremamente valorizada. Então, o tempo como fator primordial. Depois, o espaço. A cidade da Campanha, ela parece que foi planejada para as festividades da Semana Santa. É muito interessante. Primeiro, a catedral vislumbrante, maravilhosa, uma das mais bonitas que nós temos. Depois, a Igreja das Dores. Os trajetos que são feitos, traçados para as procissões, são os mesmos que nossos antepassados utilizavam. A Rua Direita, descendo, depois a Rua do Hospício, a Rua do Comércio, a Rua do Fogo, depois a Praça da Matriz, que hoje é a Praça Dom Ferrão, e nelas se desfilavam as procissões, com muita devoção, muita piedade. Então, o espaço campanhense já é apropriado para essas celebrações. E terceiro, e mais importante, é o povo. Eu fico impressionado de ver, por exemplo, na descrição que o Saturnino da Veiga, em seu almanaque, faz, ele diz que, ao ser construída a matriz, não só os escravos dedicavam-se e se esforçavam para o erguimento da taipa, mas todas as famílias, crianças, jovens, mulheres, homens, faziam questão de trazer a terra que seria aplicada para fazer aquelas paredes tão largas e tão significativas da nossa catedral. É um sinal de que o campanhense é participativo. É tradicional, sim, mas é uma tradição que não é imota, que não é imóvel, é uma tradição dinâmica, ou seja, há um prazer especial no campanhense de fazer parte das celebrações, tanto da Semana Santa quanto das outras celebrações religiosas ou profanas, mas há uma intensidade de vontade de participar. A Semana Santa, em Campanha, como em Minas de modo geral, já vinha sendo festejado desde o período colonial. Essa era a festa que ficava sob a responsabilidade da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que nas cidades mineradoras foi entre as primeiras irmandades a serem estabelecidas nas vilas. Então, isso é o que ajuda a gente a entender por que a Semana Santa é tão importante em Minas Gerais, porque exatamente era a festa que era patrocinada pela irmandade mais rica que tinha, né? Então, no período colonial, as irmandades de do Santíssimo Sacramento, elas
reuniam as pessoas mais ricas das vilas. Inclusive no começo do período colonial só podiam fazer parte dessa irmandade pessoas que tinham nascido em Portugal, né, os reinóis. Então, quase que concomitantemente com a fundação de Campanha, a Irmandade do Santíssimo Sacramento já foi estabelecida, e com ela os festejos da Semana Santa. No primeiro livro da Irmandade do Santíssimo Sacramento, acho que foi por volta de 1747 ou 48, por aí, é decidido já festejar a Semana Santa, organizar essa festa. Os rituais da Semana Santa são carregados de simbologia. As procissões, os cânticos, as encenações, todos são uma forma de vivenciar o sagrado e reforçar os laços com a comunidade. Cada passo da procissão, cada vela acesa, é um ato de fé que se repete ao longo dos séculos, ligando os campanhenses a uma tradição que nunca se perdeu. A Semana Santa, em toda a igreja, tem o seu ponto alto no Tríduo Pascal. Na quinta, sexta e sábado, nós celebramos na quinta-feira a instituição da Eucaristia e temos aquela bonita celebração com o sermão do mandamento do amor, o lava-pés e também a instituição do sacerdócio e da Eucaristia. Na Sexta-feira Santa, celebramos a paixão do Senhor, a sua entrega, a sua oblação, sua morte na cruz. E no Sábado Santo, a mãe de todas as celebrações, na Vigília Pascal, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Na tradição popular, nós temos algumas paraliturgias que nos ajudam a contemplar de modo muito intenso o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E aqui na nossa cidade da Campanha, uma cidade antiga, tradicional, nós neste ano de 2024 comemoramos 285 anos da criação da Paróquia de Santo Antônio. Temos alguns eventos na nossa Semana Santa campanhense que, pela sua beleza e por serem próprios da nossa terra, próprios da nossa gente, recentemente foram reconhecidos como um patrimônio imaterial. A nossa Semana Santa foi registrada como patrimônio. E para nós isso é um motivo de intensa alegria, porque a partir deste registro nós salvaguardamos as nossas práticas, as nossas tradições, os nossos costumes relacionados à Semana Santa, como por exemplo a procissão de Nosso Senhor do Triunfo, no domingo de Ramos, como a procissão do depósito de Nosso Senhor dos Passos na segunda-feira e o sermão da prisão. Também na terça-feira, a procissão e o sermão do encontro de Jesus com Nossa Senhora das Dores. Na quarta-feira, nós percorremos o caminho do Calvário com Nossa Senhora, visitando os passos da paixão. E na sexta-feira, à noite, o descimento da cruz, a procissão do enterro e o beijo do Cristo morto. Estas paraliturgias, estas celebrações que estão aí enraizadas na nossa tradição popular, são abrilhantadas pelo maravilhoso coral campanhense que entoa os motetos, que são os cantos em latim, com característica
barroca e assim muito nos ajuda a rezar. Também nós somos acompanhados pela Sociedade Musical Dom Otton Mota, que durante as procissões nos ajudam também a rezar por meio dos dobrados e das marchas fúnebres. A Semana Santa da campanha é uma riqueza e a nossa tradição preservada, guardada de ano em ano, de geração em geração, evidencia a piedade, a fé de um povo que ama a Jesus Cristo, que ama a Igreja e que celebra com ardor os mistérios pascais. A música desempenha um papel central na Semana Santa. O coral campanhense, fundado há décadas, continua a tocar os corações com as suas interpretações dos motetos sacros. A música é central em muitas celebrações religiosas. Então, também não iria ser diferente para a Semana Santa. As celebrações barrocas, elas sempre envolviam missas, né, diversas missas ou outros eventos especiais e procissões. Então, sempre teve música nas procissões. No período colonial, eram geralmente grupos de charamelas, e depois dentro das igrejas, então, a música que hoje a gente chama de música colonial, que foi, de modo geral, produzida, inclusive, em Minas, por compositores mineiros. No começo, talvez, sim, por compositores portugueses, mas já na segunda metade do século XVIII, essas músicas eram produzidas por compositores mineiros, né, compositores locais, justamente porque quem patrocinava a festa, né, cada irmandade queria música nova. Isso fazia parte da irmandade mostrar o seu poderio dentro da comunidade. Então, eram contratados compositores e esses compositores, então, saíam e contratavam os músicos e o papel deles, então, era de produzir a música para a Semana Santa. O que vai acontecer conforme há uma diminuição nas riquezas do ouro é que, então, as irmandades não têm mais dinheiro para contratar os músicos. Ou pelo menos não para contratar os compositores. E aí, então, começa um processo de reciclagem. E, então, peças que tinham sido compostas para festas anteriores vão ser, então, reutilizadas nas festas posteriores.
aos poucos, esses músicos profissionais vão se mudando ou vão morrendo, e os músicos, aos poucos, vão se tornando cada vez mais amadores. E aí, então, o pagamento é reduzido, a reciclagem também precisa ser mais contínua. E, aos poucos, o que vai acontecer, e a gente já nota isso, no início do século XX, em Campanha, é que um grupo de músicos aprende o repertório, e eles são amadores, então eles vão decorar essas músicas com bastante dificuldade. Aí decoram, aprendem a cantar. No ano seguinte, se for aparecer música nova, eles vão ter dificuldade. Então, repete-se o mesmo repertório, talvez com algumas coisas a mais, algumas coisas a menos. E isso acaba se solidificando num repertório muito específico, onde, então, naquela cidade, por exemplo, em Campanha, nesse momento vão ser cantados, então, os motetos de passos, e naquela ordem específica, porque nesse passo canta-se esse passo, ou esse moteto, nesse outro passo canta-se esse outro moteto. E aí, então, cada ano, os mesmos motetos vão ser cantados nos mesmos lugares, as mesmas peças de missa vão ser cantadas nos mesmos momentos de cada missa. Então, cria-se esse repertório que se consolida como o repertório da Semana Santa de Campanha, por exemplo. E isso aconteceu em quase todas as cidades mineradoras, não é só específico de Campanha. Em todas elas é assim. Então, por isso que cada uma tem a sua própria Semana Santa, porque cada uma delas tem um repertório específico com músicos amadores que aprenderam aquele repertório e usam ele todo ano. Bom, a Semana Santa inteirinha é barroca. A questão do barroco, é claro que se você olhar, pensar em termos de uma história da música, existem algumas características musicais que os musicólogos associam à música barroca. A música colonial brasileira, ela desde o começo já não era barroca. Ela tinha mais a ver com o classicismo do que com o período barroco europeu. Então, por isso mesmo que os musicólogos aqui no Brasil chamam essa música não de música barroca, mas de música colonial. Na verdade, tem alguns elementos que são tradicionalmente barrocas, um pouco de contraponto, algumas coisas dessa natureza, mas no grosso essa música ela é homofônica, então todas as vozes andam junto, então isso já não é uma prática barroca. No entanto, tem outras maneiras de pensar o barroco, porque o barroco é uma estética mais ampla, em vez de pensar o barroco como um estilo, é uma estética. A estética barroca, ela surgiu como consequência da Contra-Reforma. Então, a Contra-Reforma levantou algumas questões relacionadas ou críticas ao catolicismo, e aí então essa orientação religiosa estava em expansão na Europa. Então a Igreja Católica, para responder a essas críticas e também para tentar estancar a expansão
dessa vertente do cristianismo, então ali vai surgir essa estética barroca, que é uma estética de grandiosidade, de muita música, de muita festa, de muita procissão, enfim, uma religiosidade que iria dar ao devoto, ao crente, uma experiência do que seria o reino de Deus. Então, se a gente olhar as igrejas, né, em Minas, mas também na Europa, você tem uma fachada até meio branca, meio simples, mas abre a porta e você entra ali naquele trabalho artístico todo grandioso, de ouro e muita riqueza. Então, isso daria assim a impressão que você está entrando, né, no reino de Deus. Então é uma estética para promover uma persuasão religiosa através dessas experiências. E a música tinha também todos esses fatores, né, de grandiosidade, de grupos grandes tocando, e repetição. Enfim, então você entra ali e tem essa sonoridade toda. Então, nesse sentido, se a gente pensar o barroco como uma estética, em vez de estilos estéticos específicos, a Semana Santa é totalmente barroca. São o quê? Uma semana inteira, uma procissão atrás da outra, um evento atrás da outra, um bombardeio de experiências sensórias e extremamente memoráveis. Então, o barroco funciona dessa maneira, e nesse sentido, a Semana Santa é extremamente barroca. Eu gostaria de destacar 3 nomes. Primeiro, Sr. Walter Salles, que foi um músico de primeira água, um músico excelente, violoncelista, regente da banda que hoje leva o seu nome, Walter Salles. Ele trouxe para a banda um conceito musical extremamente apropriado para todas as celebrações. E por que é importante? Porque a música da banda ajuda no compasso do andamento das procissões, ou seja, a cadência marcial ou das marchas fúnebres ajudam o fiel a caminhar com mais firmeza, com mais compenetrado naquilo que eles estão participando. Segundo nome é o da musicista inesquecível e inexcedível, Dona Maria Ilza Pompeu. Aliás, a família Pompeu contribuiu essencialmente para a história da música de campanha. E, sobretudo, a Dona Lucília, o Sr. Marcelo Pompeu e, sobretudo, a Dona Ilza, elas emprestaram os seus talentos, o seu conhecimento musical para enriquecimento da música que veio, desde o século passado até hoje, encantar nossos ouvidos e nos ajudar a rezar. É impressionante a capacidade que Dona Ilza tinha de fazer as adaptações, os arranjos vocais também do coral, né? O que se tornou um ponto marcante na Semana Santa de campanha, uma referência para Minas e para o Brasil. Então, Dona Ilza, ela tinha uma capacidade invejável, um conhecimento imenso musical, um ouvido apuradíssimo, que tornava as músicas muito mais agradáveis de serem cantadas, ouvidas. E eles ainda fizeram uma adaptação maravilhosa, porque a música barroca exigia instrumentos de sopro além dos de corda. Mas em campanha, os de sopro foram substituídos
pelos violinos, contrabaixos e violoncelos, sob arranjo da dona Ilza Pompeu. E além disso, ela adaptou músicas de autores imemoráveis que enriqueceram a nossa liturgia, a liturgia católica. O Jubilate Deo, que é cantado ou na procissão de entrada ou na procissão das oferendas, é de uma beleza imorredora, linda. E outro nome que nós não podemos deixar de mencionar, entre vários outros, é o da professora pintora Julieta Bacha. É a ela que Campanha deve as pinturas de todos os passos em que nós contemplamos a via sacra de Jesus. São passos, pinturas a óleo, quadros maravilhosos, mineiramente combinados, as figuras são expressivas, o colorido traz uma combinação excepcional e, sobretudo, faz aqueles que os contemplam se apaixonarem pela cena que estão vendo. E mais que tudo, o coral canta em latim. Mesmo que não se entenda, ou que possa haver quem não entenda, a pintura que está dentro do passo traduz para o fiel aquilo que o coro está magnificamente cantando. Então, é uma obra didática religiosa, uma obra expressiva, de uma delicadeza tal qual era a alma de Dona Julieta Bacha. Outro aspecto ainda relacionado ao povo é uma característica marcante de Campanha, é que o campanhense sabe falar bem e sabe ouvir muito bem. É muito interessante isso. Daí a gente deduzir que nas Semanas Santas e nas grandes festas, Campanha sempre contou com a presença de grandes pregadores desde o século XIX até hoje, sempre bons pregadores, enlevados em suas palavras, na sua vivência cristã. Do passado nós podemos citar aí Monsenhor José João de Deus, o próprio Dom Ferrão, que era um sublime no púlpito, e na década do século XX, os maiores todos nós conhecemos. Monsenhor Mesquita, Monsenhor Domingos Prado Fonseca, Padre Antônio Godinho, Cônego João Cunha, Cônego Gurgulino. É uma equipe excepcional, que em 1949, quando se comemorou o jubileu sacerdotal de Dom Inocêncio, foi uma das Semanas Santas mais belas que Campanha já viu, porque foi utilizada o que se disse de a prata da casa, os melhores pregadores para fazer os sermões da Semana Santa. E foi um sucesso. E nessa época, 1949, o atual coral campanhense ainda não tinha sido fundado, mas a catedral contava com o coral da catedral, que era regido pelo cônego Arnaldo Jerônimo da Costa, e era um coral misto, acompanhado pela orquestra do maestro Marcelo Pompeu. E naquela ocasião eles cantavam a missa de Perose, a missa pontifical de Perose, ou a missa Salve Rainha de Estelle, que foi uma das páginas mais bonitas que já se pôde ouvir na catedral. Outro elemento interessante, marcante da nossa Semana Santa, é a imaginária. As imagens das procissões são belíssimas. Haja visto o Senhor dos Passos, a expressão de dor, de compaixão, atrai a alma do cristão à oração. A imagem também do Senhor morto, que é descido da cruz na Sexta-feira Santa, é uma das obras mais bem feitas na arte da escultura, pois ela tem quase 1,90 m e é muito expressiva, tocante,
na sua mensagem de doação de vida de um Deus para a salvação do mundo. Então a Semana Santa em Campanha tem essas peculiaridades que são nossas, muito vivenciais. E a nossa sorte é que nós as vivemos desde a infância, né? Desde o ventre de nossa mãe, nós já participamos dessas emoções, dessas devoções e devemos continuar. Nesse sentido, nós somos um pouco mais felizes que Santo Agostinho, que se converteu já adulto. Nós não, nós desde criança já podemos sentir a beleza que é a liturgia católica. Nossa música é uma forma de oração. Quando cantamos, não estamos apenas fazendo arte. Estamos perpetuando uma tradição de fé que emociona e une a nossa comunidade. Esse coral surgiu para cantar na Semana Santa. A narrativa que eu ouvi quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu acho que isso foi o próprio Rui Vilhena que estava me contando como é que foi esse surgimento. Bom, como eu já indiquei, a Semana Santa vem sendo celebrada em Campanha desde o século XVIII. E, é claro, teve mudanças, a gente vê dentro dos livros que estão lá na Cúria, indicações de uma continuidade nessa festa, inclusive com certos repertórios sendo repetidos, a gente vai vendo a consolidação desse repertório. Mas o que acontecia, especialmente depois que a família Pompeu teve um papel bem importante nesse processo aí de consolidação. Inclusive, o Marcelo Pompeu era o organizador, né, da Semana Santa, mas ele também foi envelhecendo e ele não tinha um tempo que tinha um grupo consolidado para a Semana Santa, mas essas pessoas também foram envelhecendo, foram morrendo, e aí então o que começou a acontecer é que chegava a Semana Santa e aí era assim uma busca por pessoas que conheciam o repertório. Gente, precisamos cantar para a Semana Santa, venham ensaiar. E começou a ser bem difícil de juntar as pessoas. O seu Marcelo Pompeu, junto com a família dele e algumas outras pessoas, então, produziam a Semana Santa. Mas, aos poucos, essas pessoas foram ou envelhecendo, morrendo, e aí, então, era necessário renovar. Então, foi nessa época, chegava a Semana Santa, tinha que sair catando as pessoas para participar. A filha do Marcelo Pompeu, a Maria Ilza Musa Pompeu, tomou a decisão de tentar criar, então, um coral que, para quem ela, então, ensinaria as músicas da Semana Santa e prepararia, então, esse grupo para ser, então, o coral para cantar nas Semanas Santas. Então, o coral nasceu, sim, com esse propósito, mas, aos poucos, também foi sendo chamado para casamentos, aí, então, eles foram desenvolvendo repertórios para outros eventos, mas o seu papel inicial e até hoje, principal, tem a ver com a Semana Santa. Eu já conheci o coral campanhense na época um pouco antes do Rui Vilhena assumir a regência. Então ainda era a Lucília Pompeu que regia o coral. Então
Esse coral vinha do Coral Santo Antônio, quando transformou em Campanhense. Quando eu conheci, eu já estava iniciando meus estudos musicais. Comecei a estudar música e fiquei sabendo que no Coral Campanhense tinha um contrabaixo e o Monsenhor Mesquita estava à procura de um para estudar o contrabaixo. Eu fiquei sabendo e quando o mestre, meu primeiro mestre, Walter Salles, falou que estava na hora de pegar um instrumento, e eu fiquei sabendo da possibilidade do contrabaixo, e na época era o instrumento da Elvis Presley e outros musicais, que era ainda o contrabaixo acústico, né? Bom, até então eu fui para Belo Horizonte, a orquestra da Polícia Militar, e adquiri meus conhecimentos e prática de orquestra. E com isso aí eu convidava colegas lá para virem em Campanha para tocar na Semana Santa. Isso aí durou 20, 30 anos. E o coral é aquilo que a gente tem visto até hoje, né? Excelente coral. Os músicos que vinham tocar na Semana Santa eram todos profissionais, viviam da música. Agora, o coral sempre foi amadores, pessoal da cidade de Campanha mesmo, com muita boa vontade, muito preparo. Chegamos a ter aí excelentes cantores. Então, antigamente, no tempo da Dona Ilza, né, Nadia, quando terminava a procissão de Quarta-feira Santa, a gente ficava na igreja ensaiando para Quinta-feira Santa, para a Missa dos Santos Olhos, até de madrugada. E a Dona Ilza mandava a gente repetir 1000 vezes a mesma música, e a gente era menina, indisciplinada, a gente ficava achando ruim, querendo ir para a praça. Querendo ir para a praça, e enquanto não ficasse do gosto dela, ela não deixava, ela mandava ficar repetindo a música. Olha, ela era perfeccionista na música. Ela, qualquer detalhe, uma pessoa que dava alguma desafinadinha, não pegava bem o tom, ela falava: fulana, vamos passar esse pedaço de novo com você. Ela era perfeccionista na música. E outra coisa interessante da Dona Ilza, e que nas procissões na rua, ela não ficava bem longe do coro, mas ela ficava assim nos quarteirões aqui próximo da casa dela, e quando a gente fazia algum erro, alguma coisa, ela sabia exatamente o que tinha acontecido. Aí depois, no outro dia, no ensaio, ela comentava qual voz que tinha vacilado, né, Nadia? E ela falou assim: Nadia, por favor, entra na hora que tem que entrar, que o resto vai atrás. Se não conseguir, você era das melhores, né, você Nadia? Tira já
a nota perfeita na hora exata. Que eu confio em você, ela falava, sabe? Você era das então, melhores. A Semana Santa né, a festa máxima. Eu, quando cantava Verônica, eu fui por tantos anos, de 66 a 79, né? Então foram muitos anos cantando e era a mesma emoção. O Coral Campanhense atualmente está em boas mãos do Eduardo Bonetti. O que chegou para a gente sobre, né, a fundação do coral? A gente sabe que, pelos membros mais antigos, que o coral costumava se apresentar frequentemente para o bispo, né, para o senhor bispo Dom Inocêncio, no Palácio Episcopal São José. O que a gente tem de registro dessa época é uma fotografia de uma dessas apresentações, né? Agora, em relação à Semana Santa, o que a gente tem nos registros é que partiu de um convite do Monsenhor Mesquita. Então, provavelmente, na Semana Santa de 58, o coral ainda não se apresentou. O coral ganhou um livro, que é um compilado, com várias peças próprias para a Semana Santa, produzido pelo padre João Batista Lehmann. E a partir dessas peças, né, a Dona Ilza fez uma seleção e o coral começou os trabalhos ali provavelmente na final da década de 50 e início de 60. Então, durante a Semana Santa, né, o coral tem o costume, já é tradição de se apresentar nas procissões com os motetos, né? O moteto que é uma peça que tem um tema sacro. Então, uma particularidade daqui de Campanha é ainda a gente poder escutar esses motetos, né? Muitas cidades da região tinham essa tradição de fazer as procissões, de terem os passos nas ruas e ter algum grupo, seja uma banda instrumental ou um grupo vocal, cantando esses motetos, né? Aqui em Campanha a gente ainda mantém essa tradição. Uma particularidade dessas peças é que a maior parte dos motetos são do compositor Manuel Dias de Oliveira. E pensando na situação do coral, né, na época da fundação, a gente nunca teve cantores profissionais. E pensando nisso, a Dona Ilza, né, a família Pompeu em geral, eles simplificaram esses arranjos dos motetos. Eles não são iguais aos originais. Os originais são produzidos, foram pensados para uma orquestração com banda de sopro, né, instrumentos de sopro, e 2 coros. Os arranjos do coral, eles são exclusivos aqui de Campanha. Então eles fizeram adaptações. Os sopros viraram instrumentos de corda e os 2 coros, um dos coros foi suprimido. Então aqui em Campanha a gente tem arranjos para 4 vozes e conjunto de cordas. Uma outra particularidade que a gente tem aqui em Campanha, né, falando de algumas cerimônias e algumas peças, é que a gente não conhece a autoria de alguma das peças que são executadas aqui em Campanha. Então a gente tem suposições que elas podem ser de alguns autores que ninguém ainda fez a descoberta de algum registro, né? Ou então até mesmo de algum dos membros da família Pompeu, seja a Dona Ilza ou o Sr. Marcelo. Né? A gente tem certeza da autoria de uma música que é executada no ofertório da missa da Alvorada, no dia da Páscoa, que é o Jubilate Exultate. E essa é uma composição da Dona Ilza. Dentro das partes fixas que o coral apresenta nas missas, a gente sempre participa com a missa barroca, que eles chamam de barroco mineiro. Essa também a gente não tem a autoria dessas peças.
Então, é um trabalho mesmo de pesquisa, né, para a gente tentar descobrir de onde vieram ou se elas são realmente fruto do trabalho de campanhenses. Falando dos momentos que são mais marcantes, né, para o coral, sem dúvida o fechamento da Semana Santa, que sempre acontece com o Aleluia de Handel, né, o Aleluia do Oratório Messias. Mas eu particularmente sempre gostei e lembro, né, desde criança, dos momentos onde o coral participava sem instrumentação, né, que são a procissão, que acontece no final da missa da Ceia do Senhor, da Quinta-feira Santa. A sexta-feira também sempre muito marcante, né, o momento da paixão, que acontece depois do descimento da cruz, com o canto da Verônica, com o Pupile e com o canto das Três Marias, né? Todos esses cantos que são a capela, eles sempre me chamaram muita atenção, né? O coral participar das procissões e conseguir executar sem instrumentação. A Semana Santa também é uma manifestação cultural que fortalece a identidade da cidade. Ela atrai campanhenses de todos os cantos do Brasil, que retornam à cidade para reviver e transmitir essa tradição. Campanha imprimiu seu estilo à Semana Santa. Claro, obedecendo todos os cânones, as rubricas que a Igreja nos apresenta, mas a Semana Santa de Campanha, ela traz o dedo de campanha em todas as suas ações, sobretudo na participação popular, em que todas as cerimônias são repletas de fiéis, devotos, e há ali uma celebração verdadeira de devoção, de fé, de cultura e de beleza. E é preciso divulgar essa beleza. Talvez uma das coisas mais importantes da Semana Santa em Campanha, mas também em Minas de modo geral, é como esse evento, precisamente pela sua grandiosidade, mobiliza tanta gente. Então tem todo um período preparatório, né? Se nós pensarmos no lado da música, existe o coral precisa se preparar. Ok, tudo bem, eles cantam esse repertório todo ano, mas de um ano para o outro, às vezes tem gente nova, e também é necessário eles relembrarem o repertório, então tem que fazer ensaios especiais. A banda tem que se preparar também, porque vai tocar as marchas fúnebres, então tem... a banda se prepara, o pessoal que faz a encenação teatral tem que se preparar. Então tem todo um processo aí de efervescência, né? A cidade vai se preparando. Então, uma das coisas assim, mais impressionantes da Semana Santa é a forma como esse festejo, por causa da sua grandiosidade, mobiliza tantas pessoas. Então, todo mundo tem que ensaiar para preparar, então tem o ensaio do coral, o ensaio da banda, tem os ensaios do pessoal que vai fazer as encenações da Paixão de Cristo, vão montar os andores, então tem todo um processo contínuo de preparo.
E nesse sentido, essa festa tem uma importância muito grande na medida em que ela é produzida pela comunidade, mobiliza a comunidade toda e essa mobilização toda, ela promove um compromisso com a cidade, promove um orgulho local. Cada ano, Campanha renasce com a Semana Santa. É o momento em que a nossa história, nossas raízes e nossa fé são celebradas com intensidade. E vou contar agora a história de um livro chamado Maria Cecília e Outras Histórias. E neste livro, o autor, é o Veiga Miranda, ele diz o seguinte, que ali do lado da Igreja das Dores moravam umas velhas, umas velhinhas, e todas irmãs. Não sabe, ele não cita o número delas, se eram 3, 4 ou 5. Mas as velhinhas eram reclusas, elas não saíam na rua, não. A única saída que elas tinham é quando elas eram encarregadas de trocar, trocar não, mas colocar o óleo nas lâmpadas, na lâmpada do Santíssimo. Eles iam lá, sabiam o dia que ia acabar o óleo e desciam a lâmpada, não era lâmpada, né? E ali colocavam óleo, o Santíssimo ficar sempre aceso com a luz, que é o que acontece até hoje, só que hoje já é luz elétrica. Essa era a única saída que ele cita delas. Saíam quietas, não conversavam com ninguém, encostadas pelas paredes, iam lá e voltavam. E na casa delas não entrava homem de jeito nenhum. O único menino que entrava lá, o rapazote que entrava, não lembro do nome dele, ele era um vendedor ambulante de doces, bolos, pães. Naquele tempo não havia padarias. Então, ele saía pela rua num carrinho desses que a gente vê aí, vendendo essas quitutes, essas coisas, balas e tudo, que eram todos fabricados pelas essas irmãs. Ele era o único homem que tinha entrada lá da casa. Homem nenhum entrava lá. Era ele e o padre, quando precisava de uma bênção ou qualquer coisa, é que entravam, mais ninguém. E a Semana Santa naquele tempo não era realizada todo ano. Ela era realizada, não havia frequência certa. E precisava de uma ordem especial do arcebispo de Ouro Preto e também do arcebispo do Rio de Janeiro, autorizando fazer a Semana Santa. Acontece que essa autorização, quando chegava para os padres, ela era cercada de um mistério. Ninguém ficava sabendo que tinha autorização para realizar a Semana Santa no próximo ano. Só o Pretinho Bentinho é que sabia. Por quê?
Ele entrava lá na casa para pegar os pães, bolo, tal, e descobria, ouvia, quando chegava a ordem dos padres, era uma ordem quase que secreta, pedindo para elas comprarem o açúcar. Era sinal de que ia haver Semana Santa. Por quê? Esse açúcar, as irmãs lá, que eram todas velhas, mas a cidade inteira chamava as moças, elas transformavam aquilo tudo em amêndoa. Amêndoa é um docinho feito no tacho, né? Todo mundo que é mais antigo aí já viu fazer um doce. Para que esse doce? Elas é que faziam as amêndoas. E mais ainda, faziam os cartuchos de todos os tamanhos, pequenos, grandes, médios, de 1 metro e pouco de altura, e faziam muitos cartuchos. Os cartuchos eram em forma de cone, né? E com papel tipo papelão. E as amêndoas eram colocadas de dentro e do lado de fora eram enfeitados. Todos enfeitados. E as irmãs faziam punhados de cartucho do açúcar que elas tinham recebido ordem para comprar. E esses cartuchos, no final da Semana Santa, no último dia da Aleluia, esses cartuchos, havia uma solenidade, e esses cartuchos eram distribuídos a todas as pessoas que haviam ajudado na Semana Santa. Os menorzinhos eram dados para os coroinhas, por exemplo. Os maiorzinhos para os tocheiros, com as tochas, e por aí afora. E os maiores, de 1 metro de altura e tal, era dada para as pessoas, os padres, que vinham de fora para ajudar na Semana Santa, moradores que tinham contribuído com mais financeiramente para que a Semana Santa fosse realizada, né? Então, havia esse fato interessante da Semana Santa, que todos, no final, recebiam um presentinho, né, dado pela paróquia, pelos padres, em sinal de agradecimento pela ajuda de cada um. Essa mania com o tempo foi desaparecendo, porque começou a surgir ciúme. O coronel tal deu tanto, mas recebeu um cartucho menor do que o coronel tal, que deu menos. É uma bobagem assim. Começou a correr esses boatos e com isso foram cortaram essa tradição que tinha na campanha. O pessoal vinha de fora porque Campanha era o único lugar que realizava Semana Santa. Nenhum outro lugar aqui por perto tinha. Então, o povo religioso vinha a cavalo, charrete, por aí afora. É fascinante ver como as tradições da Semana Santa se mantêm relevantes
adaptando-se aos novos tempos sem perder a sua autenticidade. A questão de resguardar tradições, eu acho que um grupo de pessoas vai resguardar aquilo que ela quer resguardar. Então, se nós olharmos a Semana Santa, em Campanha, por exemplo, como eu disse, as primeiras celebrações já começaram chegando na metade do século XVIII, e nós estamos hoje no século XXI. E essas celebrações ainda continuam, sempre com mudanças específicas dos contextos daquele lugar. E isso ocorreu porque a comunidade local considerava essa tradição importante. Então, eu acho que quando uma comunidade considera suas tradições importantes, ela vai encontrar um meio de preservá-las. A vantagem de ter algum tipo de política pública associada a isso é que isso pode garantir algum tipo de subsídio econômico para ajudar a manutenção dessa tradição, porque uma Semana Santa não é barata de se produzir. É uma grande produção teatral, envolvendo música, envolvendo dramatizações, envolvendo... é uma semana inteira, né, de eventos. Tem roupas especiais, então isso, partituras que precisam ser renovadas, quer dizer, não sai de graça, né? Mesmo com o passar dos anos, a Semana Santa em Campanha se adapta sem perder a sua essência. As transformações que ocorrem são sinais de um ritual vivo e dinâmico. Um exemplo mais recente, que eu tive a oportunidade de presenciar, é o Distrito dos Ferreiras. Pertence a São Gonçalo, mas é na divisa aqui com Campanha. Lá do Distrito Ferreira vinha todo mundo de lá. Porque era ferreira, era uma família enorme lá. Eles iam todos. A casa da dona, da patriarca, era ali na Praça Dom Ferrão, hoje não existe mais a casa, mas era uma casa enorme. Todo mundo que vinha ficava hospedado nessa casa. Esticavam colchões no chão, no porão, mas vi uma quantidade de gente, nem hotel tinha tanta gente. E não só da família dela, todo mundo lá no Distrito Ferreira vinha. E cada um trazia de presente alguma coisa para ajudar na despesa da casa. Então, um trazia um saco de arroz, o outro trazia um saco de feijão, o outro trazia 2 bandas de porco, o outro trazia um bezerro, enfim, cada um que vinha trazia alguma coisa. Então, isso vem demonstrar a religiosidade do povo bom, como foram os ferreiras lá do Distrito dos Ferreiras. E assim
diversos lugares recebiam esses forasteiros que vinham aí de cidades vizinhas para assistir à Semana Santa. A procissão do enterro era impressionante o número de pessoas, de fiéis que acompanhavam. Acontecia que ela dava essa volta toda, todos um atrás do outro, dava essa volta toda. Quando ela estava chegando ali na praça, ainda não tinha acabado de sair. Era um silêncio. Nossa, uma coisa maravilhosa. O futuro da Semana Santa na campanha está nas mãos das novas gerações. A preservação dessa tradição é essencial para que a cidade continue sendo um bastião de fé e de cultura. Até que ponto a tradição vai ser mantida, isso evidentemente depende da própria população. E uma das coisas que sugere que isso tem bastante possibilidade de ter continuidade é exatamente o fato de que é uma tradição que engaja muitas pessoas. E esse engajamento, como eu comentei, promove compromisso com a cidade. Então, enquanto tiver essa mobilização e esse interesse, aí então tudo indica que vai haver uma continuidade. A continuidade dessa tradição depende de cada um de nós. É nossa responsabilidade assegurar que ela seja transmitida com a mesma devoção para as próximas gerações. A gente participa de uma comunidade, né, que é a cidade da Campanha, uma cidade muito pequena. Então falta mesmo profissionais, né, para ajudarem na rotina desses grupos, seja o coral, sejam as bandas, porque manter esse patrimônio que é a Semana Santa, né, mesmo essa parte musical, ela exige muito. O coral começa os ensaios, né, nós não temos cantores profissionais, nós não temos um corpo técnico profissional. Então a gente vive do ensaio e da repetição. Então, para a gente cumprir o nosso repertório, que é cerca de 40 músicas, os ensaios começam em janeiro, né? Semana Santa pode acontecer final de março, início de abril. Então é um tempo considerável de dedicação no ano, todos os anos, somente para a Semana Santa. Então a falta de profissionais técnicos, sejam contratados ou voluntários, é uma das principais barreiras. A gente percebe isso na contratação dos músicos, né? Por o coral participar das procissões, a gente não consegue montar uma sonorização. Então precisa de equipamentos, de instrumentos acústicos, né? Por isso que músicos são contratados. Geralmente esses músicos vêm ou da região de Belo Horizonte ou do interior de São Paulo. Eles são contratados pela prefeitura para participar da Semana Santa em campanha. Então, a princípio, a demanda é para os momentos nas procissões, né, na rua, mas eles também são aproveitados para cerimônias internas. E o processo de contratação desses músicos sempre é muito complicado. Então, já aconteceu em alguns anos de a gente chegar lá na sexta-feira, véspera do domingo de Ramos, e a gente ainda não ter certeza se teriam os músicos para participar da Semana Santa ou não. Sobre o futuro, né, do coral na Semana Santa, a gente tem uma expectativa enorme agora com o registro, né, da Semana Santa como um bem tombado, né, um bem imaterial da cidade, que isso possa gerar recursos para ajudar na manutenção da Semana Santa, né, seja para auxiliar nas despesas que a paróquia tem, ou na contratação dos músicos, né, e para o coral em si, a gente espera com isso também resgatar tradições antigas, que a principal delas e a mais urgente é o coral retomar
as participações no tríduo, que é a parte mais importante da Semana Santa, que é a quinta-feira, que a gente ainda continua participando, a missa da quinta-feira à noite, no ato litúrgico da sexta-feira à tarde, que o coral já não participa há mais de 20 anos, e no sábado santo, que é o principal momento da Semana Santa, que essa realmente a gente não tem nem registro de quando o coral parou de participar. Já para o ano que vem a gente tem uma expectativa de voltar a participar pelo menos da sexta-feira à tarde, e estamos em busca de tentar resgatar o repertório, porque infelizmente a gente também não tem no arquivo do coral registro de quais eram as peças que o coral apresentava, né, na missa do Sábado Santo. Então esse ano a gente está pesquisando bastante e tentando resgatar. Então, inclusive, né, se tiverem pessoas que tenham arquivos pessoais que consigam ajudar a gente nesse processo de resgatar essa memória, com quais eram as peças que o coral se apresentava no Sábado Santo, isso seria de muita ajuda para a gente, né, para resgatar a Semana Santa como ela era antigamente. A Semana Santa da campanha é uma riqueza e a nossa tradição preservada, guardada de ano em ano, de geração em geração, evidencia a piedade, a fé de um povo que ama a Jesus Cristo, que ama a Igreja e que celebra com ardor os mistérios pascais. Fui bispo da Diocese da Campanha por 17 anos, portanto participei de 17 Semanas Santas. E eu me encantava com tanta multidão que descia a rua direita, subia as outras ruas, até onde fazíamos o sermão do encontro, voltando depois para a catedral. Lá, seguindo os passos de Jesus e com a Virgem das Dores, visitando os passos de seu amado Filho, ou carregando o corpo inerte de Jesus para, na esperança, aguardarmos a ressurreição. Quantas lembranças bonitas, positivas, ouvindo os motetes do nosso coral ou a orquestra. Quantas pessoas que, em penitência, em silêncio e em espírito de oração, percorriam as nossas ruas campanhenses para celebrar, tornar visível e patente as dores, a paixão e morte de Jesus Cristo e sua ressurreição. Que esse patrimônio nunca seja esquecido, mas sempre lembrado e vivido em nós e também nas gerações futuras. Vida longa a Semana Santa da nossa campanha. Campanha é, e sempre será, um lugar onde a fé se manifesta através da arte, da cultura e da devoção. A Semana Santa é o coração dessa expressão, um testemunho vivo de uma tradição que transcende o tempo.